E aí, sabe quando a gente lê uma notícia sobre um conflito internacional, sobre uma disputa de fronteira, e parece tudo super complicado? Muitas vezes a confusão começa porque a gente mistura as palavras. Hoje, a gente vai entender de vez a diferença entre Estado, nação e país, para conseguir ler o mapa do mundo com outros olhos. Pois é, a raiz de muita confusão tá aí. A gente acaba usando esses termos como se fossem a mesma coisa, e isso gera um nó na nossa compreensão dos grandes eventos globais. Então a missão aqui é justamente colocar cada coisa no seu lugar. Para conseguir entender de verdade o que está rolando no mundo, a gente precisa de um kit de ferramentas básico. E é exatamente esse kit que a gente vai montar junto agora. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente monta esse kit de ferramentas. Depois, a gente bota ele para funcionar, analisando uns casos reais de conflito. Daí, a gente fala um pouco sobre as novas regras desse jogo global. E no final, a ideia é conseguir enxergar o mundo de um jeito bem diferente. Beleza, então. Mãos à obra com a nossa caixa de ferramentas, começando pelos conceitos que são a base de tudo. Para a gente poder falar que um Estado existe de verdade, ele precisa ter essas três coisas, sem exceção. Povo e território é mais fácil de imaginar, né? Mas o pulo do gato está na soberania. Soberania é, basicamente, quem manda no pedaço. É ter a autoridade máxima, o poder de se governar sem ninguém de fora dando palpite. Vamos olhar cada um desses pontos com calma. Então, o que é o Estado? Pensa nele como a estrutura toda, a máquina permanente. É como se fosse o hardware de um país, sabe? Os tribunais, as forças armadas, a Constituição, tudo aquilo que foi feito para durar, para atravessar o tempo. Agora, o governo é outra história. Se o Estado é o hardware, o governo é o software que está rodando nele naquele momento. Ele é quem está no comando agora, administrando a máquina. E assim como um software ele é passageiro, ele muda a cada eleição, a cada troca de regime. Essa analogia da escola é perfeita para a gente entender isso. O Estado é a escola em si, o prédio, as regras, a biblioteca, a instituição que está lá firme e forte. O governo? Bom, o governo é o diretor e os professores daquele ano. Eles vêm e vão, mas a escola continua. Ok, e o território? Não é só o chão que a gente pisa, não. É o espaço geográfico completo: terra, rios, mar e até o espaço aéreo, onde as leis daquele estado valem. E olha que curioso, tecnicamente, uma embaixada em outro país ou um navio em alto mar são pedacinhos do território daquele estado também. Beleza, já entendemos estado e território. Agora a coisa fica um pouco mais subjetiva. Vamos falar de nação. Nação não está escrita em lei, é um sentimento, uma cola que une as pessoas. Essa ideia de comunidade imaginada. Pensa só. Existe um sentimento de pertencimento a um grupo com milhões de pessoas que a gente nunca vai conhecer pessoalmente, mas existe essa conexão, essa identidade comum, seja pela língua, pela história ou pela cultura. E aí, para juntar tudo isso de um jeito fácil, a gente tem a palavra país. País é o nosso atalho do dia a dia. É a palavra que a gente usa para falar do Estado, da nação e do território. Tudo de uma vez só. É o pacote completo. Ok, com a teoria na mão, agora a gente vai para a prática. Vamos pegar essas ferramentas e usar para entender alguns dos conflitos mais complicados do mundo. É aqui que a coisa fica interessante. Para começar, um caso clássico, os curdos. Eles são talvez o maior e mais conhecido exemplo no mundo de uma nação que não tem um Estado próprio. E não estamos falando de um grupo pequeno, não. São cerca de 30 milhões de pessoas. É uma população enorme com uma cultura forte, uma língua própria, uma identidade nacional muito clara. Só que falta o Estado para chamar de seu. O problema é que essa nação inteira está dividida e espalhada pelo território de 4 estados diferentes: Turquia, Irã, Iraque e Síria. Essa divisão, que veio lá de acordos feitos depois da Primeira Guerra Mundial, é a fonte de uma luta que já dura há décadas, por no mínimo autonomia, quando não por um Estado curdo independente. Agora vamos inverter a lógica. E quando é o contrário? Um único Estado, mas com várias nações diferentes vivendo dentro dele. A Espanha é um ótimo exemplo disso. Dentro do Estado espanhol, existem nações com identidades fortíssimas, como a catalã e a basca, cada uma com sua própria língua e história. E essa identidade nacional tão forte é o que alimenta os movimentos separatistas que a gente vê direto no noticiário, criando uma tensão política que nunca acaba. E chegamos talvez no caso mais complexo de todos, onde o problema é 2 nações e um único território. De um lado, a nação israelense com seu Estado já reconhecido, do outro, a nação palestina, que busca ter seu próprio Estado.
e ambas reivindicam o mesmíssimo pedaço de terra. É por isso que é um nó tão difícil de desatar. As reivindicações de soberania se sobrepõem. Bom, esses exemplos mostram como esses conceitos são super importantes para entender o mundo de hoje. Mas e o futuro? O que acontece quando a globalização, a internet e as crises globais começam a bagunçar essas ideias de fronteira e soberania que pareciam tão sólidas? Essa é a grande tensão do nosso tempo, né? É um cabo de guerra constante. De um lado, você tem problemas gigantes, tipo mudança climática ou uma pandemia, que simplesmente ignoram fronteiras. Para resolver isso, os países precisam colaborar, às vezes até abrir mão de um pouquinho da sua soberania. Mas do outro lado, tem uma força puxando para fechar as fronteiras, para proteger a cultura e a economia local. É esse puxa e empurra que define muito da política mundial hoje. Certo, e depois de tudo isso, o que a gente leva para casa? A ideia é que, a partir de agora, a gente tem uma lente nova, muito mais nítida, para olhar para o noticiário e entender de verdade o que está por trás das manchetes. Então, resumindo a ópera, Estado é a máquina, governo é o motorista da vez, nação é o sentimento que conecta todo mundo e território é o campo de jogo. Quase sempre que a gente vê uma crise, uma guerra, um conflito, pode apostar que é porque alguma dessas peças não está encaixando direito com as outras. E para a gente fechar, fica uma provocação. Nesse mundo onde a gente forma comunidade na internet, onde os desafios atravessam qualquer fronteira, o que vai significar nação daqui para frente? Como é que esses conceitos vão se transformar? É uma ótima pergunta e a resposta, bom, a resposta está sendo escrita bem agora, na nossa frente.